4 mitos sobre os prematuros. Olá, mamãe. Eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente eu faço residência de pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E se você é mãe de um prematurinho ou você está gestante e você tem alguma ansiedade sobre o risco do seu filho ser prematuro, esse vídeo é para você. Já segue a nossa página, já curte esse vídeo, já deixa o seu comentário se você gostou desse vídeo. Então, o primeiro mito sobre os prematuros. Prematuro é só um bebê pequeno? Não, isso é um mito. Prematuridade não tem a ver só com o tamanho da criança. O termo prematuro está relacionado à idade gestacional, ou seja, a quantidade de tempo que a mamãe ficou grávida, desde o período da última menstruação, da data da última menstruação, até o momento do parto. Essa é a idade gestacional da criança. Essa idade gestacional, se ela for menor do que 37 semanas, todas as crianças já vão ser chamadas de prematuras. As crianças com mais de 37 semanas são bebês que nasceram a termo, ou seja, nasceram no tempo adequado. A prematuridade está mais relacionada a isso, ao tempo de gestação. As crianças que nasceram antes do tempo adequado para ser considerado um bebê de termo, ou seja, que estava pronto para nascer. Ou seja, só essa informação já te faz entender que ele pode ser um bebê pequeno, a maioria dos prematuros vão ser bebês pequenos mesmo, mas não é só isso, é muito mais do que isso. A criança nasceu antes do tempo de ela estar madura o suficiente para nascer. Então está relacionado com os órgãos dessa criança, com o desenvolvimento neurológico dessa criança, com a capacidade dessa criança respirar logo depois que ela nascer. Então, quanto mais prematura a criança for, mais chance de ela precisar de uma ajudinha para respirar, mais chance de ela precisar ficar na UTI neonatal até ela se preparar para poder conseguir fazer tudo que ela precisa fazer sozinho, que é respirar, chorar, mamar, né, se desenvolver, e também mais, infelizmente, mais risco de mortalidade. Quanto mais prematura a criança for, mais risco de mortalidade ela vai ter. Então não é só um bebê pequeno. O segundo mito: prematuro tem sempre atraso no crescimento, no desenvolvimento. Não, gente, não pegue uma informação e taxe isso na vida do seu filho, porque isso não é verdade. A gente pode sim, vai precisar de uma atenção maior, né? A criança prematura, ela vai precisar de uma atenção maior na questão do desenvolvimento neurológico. Por isso que para a maioria dessas crianças a gente sempre indica uma estimulação precoce, que essa criança seja bem estimulada para ela conseguir se desenvolver bem, mas não é nenhuma obrigação dessa criança ter um atraso no desenvolvimento. Em relação ao crescimento, essas crianças vão ser acompanhadas no crescimento baseada no atraso que ela no quanto ela se adiantou para nascer. Então a gente vai precisar olhar o crescimento dessas crianças de uma forma mais cuidadosa. A gente não vai comparar essa criança que nasceu prematura com uma criança que não nasceu prematura, que nasceu no tempo adequado, porque senão a gente vai estar sendo muito injusta com essa criança. Você concorda? Ela já perdeu o prazo que ela teria para crescer ali dentro da barriga da mamãe. E se a gente ainda for querer que ela saia correndo aí, crescendo na mesma velocidade que as outras crianças, a gente vai estar sendo muito injusto com essas crianças. Então a gente vai avaliar essas crianças baseado em gráficos que são específicos para a prematuridade. A gente vai ter um olhar mais especial para o crescimento dessas crianças. Mas ainda assim a gente sabe que ali até os 2, 3 anos de vida, essa criança passa por uma coisa que a gente chama de catch-up, que é um crescimento, vamos dizer assim, mais acelerado, em que ela consegue acompanhar as crianças que nasceram a termo. Mas isso não acontece no primeiro ano de vida, vai acontecer ali no segundo, terceiro ano de vida, e vai depender da questão nutricional dessa criança, se ela ficou com alguma complicação da prematuridade, se ela tem algum outro problema de saúde. Isso depende de muitos fatores, porque o crescimento e o desenvolvimento são multifatoriais, né? Depende de muitas coisas, mas o desenvolvimento depende principalmente de a criança ser estimulada. E no crescimento a gente vai precisar olhar para essas crianças prematuras com um olhar mais diferenciado, mas não é uma obrigação dessa criança ter um atraso em nada. Ela pode crescer como uma criança normal e esquecer que ela foi prematura. Isso acontece muito. A mãe chega, uma criança super saudável, e fala: ai, nasceu de 32 semanas. A gente fala: sério? Graças a Deus, né? Foi muito bem estimulada, foi acompanhada direitinho com o pediatra, e a criança pode esquecer que foi prematura e crescer como uma criança que nasceu a termo, e vai estar tudo certo na vida dessa criança. O terceiro mito: o leite materno da mãe de um filho prematuro é mais fraco e não é suficiente para nutrir essa criança.
muito mito, né, gente? A gente já conversou aqui em outros vídeos de que o leite é um alimento vivo, então ele se adapta às necessidades da criança. E isso também é válido para as mães de bebês prematuros. Então, sim, o leite materno da mãe de bebê prematuro faz toda a diferença na vida dessa criança. Porque o leite da mãe do prematuro, ele é um leite mais rico em proteína, em vitamina, em nutrientes relacionados à imunidade. Ou seja, é um leite preparado para aquela necessidade daquela criança. Então a gente sabe que muitas crianças prematurinhas vão ter dificuldade na sucção, vão ter dificuldade de pegar o peito, mas é muito importante que o leite da mãe seja oferecido se for possível, né? Se essa mãe tiver condição de ordenhar, para essa criança receber no copinho ali, como for possível, né, na UTI neonatal. E quanto mais perto essa criança tiver de ser estimulada no peito, ela ter o contato com o peito da mãe, para essa amamentação ela ser criada, né? Esse vínculo da amamentação, essa sucção ser desenvolvida ali, isso faz toda a diferença no crescimento do bebê prematuro. E o quarto mito, e o último desse vídeo, o bebê prematuro precisa ficar isolado. Então a gente acha que o bebê prematuro tem que sair da incubadorazinha ali que ele fica na UTI e ir para casa e ficar lá restrito só dentro do berço, não vamos pegar essa criança. E essa é, vamos dizer assim, uma meia verdade, um meio mito. De quem que essa criança não pode ficar isolada de jeito nenhum. Essa criança não pode ficar isolada do contato dos pais, porque o contato com os pais faz toda a diferença na vida dessa criança, né? A questão da criança se sentir aconchegada, o vínculo, né? E também a questão da amamentação, que precisa ser estimulada. Então, por muitos outros fatores, essa criança não pode ficar isolada do contato com os pais, principalmente da mamãe, que é quem vai ter o TT para essa criança, né? Mas o ambiente com menos estímulos, assim, de barulho, de cheiro, de iluminação, uma iluminação mais baixinha, isso faz muita diferença, assim, na vida do prematuro, principalmente para aqueles que acabaram de nascer, porque acabaram de ser retirados, né, ou acabaram num parto normal, né, assim, espontâneo, muito cedo, então tava naquele lugar escurinho, aí chegou para aquele lugar cheio de luz, cheio de barulho, então menos estímulos, assim, sonoros, auditivos, né, e visuais, e olfativos para essa criança faz, sim, muita diferença ali, principalmente nos primeiros dias. E logo que essa criança tem condição de ter contato com os pais, ela não tem que ficar isolada do contato dos pais. Mas quando essa criança vai para casa, ela precisa sim de ficar resguardada do contato com outras pessoas. Então, não é uma criança que vai ali logo nos primeiros dias que chegou em casa receber aquele tanto de visita. Eu sei que geralmente quando o prematuro recebe alta, todo mundo quer comemorar, né? É uma alegria, graças a Deus, uma vitória. Mas é preciso calma, espera essa criança receber as vacinas, espera essa criança ter ficar um pouquinho mais forte, ter uma imunidade melhor, para ela poder ter contato com outras pessoas, porque são crianças mais vulneráveis, porque não teve o desenvolvimento completo ali, não tem o desenvolvimento imunológico completo também, muitas vezes recebe altas da UTI sem ter recebido todas as vacinas. Então, o isolamento de outras pessoas que não precisam estar perto dessa criança nesse primeiro momento tem que ter, mas o isolamento dos pais, jamais. Os pais fazem toda a diferença no tratamento, no desenvolvimento dessa criança que nasceu prematura. Se você tiver gostado desse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguma pessoa que também vai gostar de assistir esse vídeo. Um beijo e até a próxima!